A nigga came from the bottom, down below. Remember them cold night, I was sleeping on... Bom dia, meu nome é Yuri. Meu nome é Lucas. Meu nome é Wellington. Bom dia, meu nome é Gabriel. Meu nome é Nicolas. E hoje a gente vai falar sobre o racismo no futebol. Você sabia que o Vasco foi o primeiro time a lutar contra os preconceitos raciais e sociais? Isso aconteceu quando o Vasco elegeu o primeiro presidente negro do futebol, que foi Cândido José de Araújo. Em 1923, o Vasco subiu para a primeira divisão, ganhando o Campeonato Carioca. E então, com seu time tinham operários, negros, brancos, e eles não recebiam um tostão por estarem jogando bola. E isso já causou um alvoroço nos times grandes, porque naquela época não poderia jogar operários nem negros. E o Vasco também não tinha estádio. Isso causou um alvoroço, os times grandes começaram a discutir sobre o Vasco estar ali, e acabou que eles falaram que o Vasco não poderia jogar por não ter estádio, pelos seus jogadores. Então, nosso presidente, ele acabou falando que só iria voltar para a primeira divisão quando o time do Vasco fosse bem maior do que os times grandes, que eram o Flamengo, o Fluminense, entre outros times. Então, em 1925, o Vasco subiu para a primeira divisão, porque os times grandes, verificando a potencialidade que o Vasco tinha e que em pouco tempo apresentaria o maior estádio do Brasil, que é conhecido como São Januário, para quem conhece futebol, quem quer pesquisar. E os times grandes totalmente remodelaram o futebol e esqueceram o racismo, deixaram de lado e deram os mesmos direitos ao Vasco que os times grandes tinham. No dia da consciência negra, o Fluminense, seu Twitter, resolveu colocar a história do pó de arroz. Bem, a história do pó de arroz foi uma provocação da torcida do América para o Carlos Alberto. Tinha acabado de trocar de clube. Ele era do América e veio para o Fluminense. Eles ficaram chateados por Carlos Alberto ter saído do clube e transformou ele passar pó de arroz na barba para poder ficar mais claro. Transformou isso em uma ofensa. E isso virou comentários homofóbicos e racistas também. De acordo com o Observatório de Discriminação Racial no Futebol, a temporada de 2019 registrou o recorde de casos de racismo no futebol brasileiro. Ao todo, foram 56 casos de injúria racial, 12 ocorrências a mais do que em 2018, ano que detinha a pior marca até então, com 44. Um aumento de cerca de 27,2%, mas uma foi vista esta sexta-feira, quando o atacante Marinho, do Santos, foi vítima. E não faltam casos até na Europa. Um exemplo é o jogador Oanteg, eu acho que é assim que se fala, que foi no amistoso do Milan, onde jogava em pequeno Pro Pátria, a terceira divisão italiana. A torcida rival começou a entoar cantos racistas contra o meio Kevin Prince Boateng. Revoltado, o jogador alemão de origem ganesa chutou a bola em direção aos torcedores, tirou a camisa e voltou para o vestiário, recusando-se a continuar jogando. Os demais jogadores do Milan foram solidários ao colega e também abandonaram a partida, que foi paralisada. Indignado, Boateng desabafou no Twitter. É uma vergonha que essas coisas ainda aconteçam. O racismo tem que acabar para sempre. E no Brasil, foi o caso do Aranha, que o arqueiro, que teve uma grande atuação na vitória do Santos por 2-0 contra o Grêmio, foi insultado no final da partida por torcedores na Arena, em Porto Alegre. Câmeras flagraram uma torcedora claramente o chamando de macaco. Bom, agora eu vou falar um dos piores casos que aconteceu de racismo no futebol, que aconteceu com o Gabriel Tini, que era um jogador de 16 anos, que foi jogar um amistoso lá na Itália contra o time Juventus, que começaram a chamar ele de macaco. Que esse caso até foi para até outros jogadores maiores, como o Edmundo, que se pronunciou no Facebook, que ele até colocou que Deus criou vidas e não raças.
Agora eu vou falar sobre o racismo no futebol feminino. O racismo no futebol feminino ocorre menos no que no futebol masculino, mas mesmo assim existe. Agora eu vou falar sobre o caso da jogadora do Foz do Iguaçu, no caso a atacante. É, a atacante do Foz do Iguaçu estava jogando uma partida contra o Bangu. E no caso, ela foi marcada pela zagueira do Bangu. E assim que ela foi marcada, a zagueira do Bangu começou a limpar a sua pele, meio que tivesse com nojo. E ela virou para a atacante do Foz do Iguaçu e falou: é, sai daqui, sua macaca, você é suja. E, isso daqui é meio que anormal, né, mano? Que, assim, é meio que a gente é a mesma coisa, sabe? Não tem diferença da pele branca da pele negra, sabe? E também ocorreu um caso numa árbitra que estava apitando uma partida e a jogadora, aí só porque ela não deu a falta no outro time, as jogadoras começaram aí a agredir ela por causa da sua cor e começou a chamá-la de burra só porque ela é negra. Agora a gente vai discutir um pouco sobre o assunto, né, como se fosse um podcast. Então, vamos lá, rapaziada. O que vocês acharam sobre todos esses casos, sobre o Vasco e os outros times? Cara, mano, eu achei muito. Tipo, achei muito escroto esse bagulho de racismo, tá ligado? Eu achei importante na questão do Vasco, sabe? Meio que ele foi o mais importante, sabe? Naquilo que a gente falou, meio que se não fosse ele, eu acho que teria demorado mais para o futebol incluir jogadores negros, entende? Então, para mim, ele foi a Aham, peça mais entendo. importante para isso acontecer. Sim, sim. Eu acho também que o caso do Fluminense foi um caso, tipo assim, bem forte, assim, porque, cara, isso não deve acontecer com ninguém. Como, cara, o Vasco foi o primeiro, porém tem o Bangu também que ajudou, o Ponte Preta, porém todos eles ajudaram para combater o racismo e isso é importante, cara, porque se não fossem esses times, o futebol brasileiro ainda provavelmente teria só jogadores brancos, o que eu acho uma palhaçada, porque o que predomina aqui no mundo com certeza deve ser os negros e porque como a gente é brasileiro, pô, tem muito mais quantidade de negro do que de brancos. E o futebol, né, assim, sempre foi voltado mais para os negros, que eles jogavam mais, como Ronaldinho, Romário, todos eles eram negros. E eles sim, como o Pelé, fizeram o mundo olhar de outra forma para o futebol. E é isso que eu acho. Como Eu vou fazer também. um comentário aqui sobre o futebol feminino, que eu achei muito escroto da parte das jogadoras que vocês fizeram o comentário do Nicolas sobre a árbitra, que por causa de uma decisão dela, as jogadoras foram racistas. Eu achei isso muito escroto, velho. Eu não acho que a pessoa deveria ser julgada pela cor da sua pele ou uma decisão em um jogo. Em questão que Uf, o Yuri falou sobre o Ronaldinho, o Pelé, esses casos assim do futebol, ser jogado mais pelos negros, é porque o futebol também comandava mais nas periferias, né, mano? Era mais jogado por lá, né? mano, foi bom, assim, sabe? Esses maiores jogadores serem negros, porque trouxe mais representatividade, assim, dentro dentro do futebol. E também, sobre o futebol feminino, eu vi que na Copa do Mundo Feminina teve Brasil versus França. E a França ganhou. E começaram a fazer comentários racistas contra uma jogadora da França por ela ser negra, literalmente. Só porque perderam. Eu acho também bom complementar com o futebol feminino, né? No racismo, porque mesmo tendo menos, ainda tem. E é importante, né? Porque as mulheres não são tão representadas assim, não são tão faladas no futebol. E que temos, pô, a maioria das jogadores do Brasil são negras. Temos a Formiga, a Marta, assim, são muitas jogadoras, porém
isso ainda acontece, cara. O nosso mundo ainda não consegue entender como é normal. Pô, a gente que tem uma educação assim, né, sobre os professores falarem sobre isso, que o racismo não é legal, essas coisas, explicarem pra gente, porque realmente, cara, eu acho que sem os professores dizendo isso pra gente, eu acho que eu seria racista, assim. Ô, Não sei, Yuri, porque... Pode falar. eu acho que, tipo assim, mesmo a gente recebendo essa educação dos professores, a nossa sociedade em si é racista, entendeu? Sim, Porque, tipo assim, a maioria, tipo assim, que você vê de assalto, alguma coisa assim, as pessoas, se tipo assim, vinha uma pessoa negra, atrás de você. Eu vi esses dias um vídeo que eles gravaram uma pessoa negra seguindo uma mulher e uma pessoa branca. Quando o negro seguiu a mulher começou a correr e chamou a polícia. Só que quando o negro passou por ela, o negro não, o branco passou por ela não fez nada, até cumprimentou o branco e tal. não existe só racismo também no futebol, galera. Existe também muitos outros esportes, como na NFL, para quem não sabe, o futebol americano, né? Teve uma época, eu não me lembro bem, que os jogadores decidiram não entrar em campo por causa que estava tendo racismo. No basquete também, a maioria dos ícones, assim, que são os melhores jogadores, realmente são negros. Tanto no futebol, no basquete, temos no futebol. É o Pelé, no basquete temos o LeBron James, temos muitos outros, como Michael Jordan. Na NFL eu não conheço tanto, então, mas eu sei que tem muitos craques negros por lá. E no vôlei, em todos os outros esportes, cara. É importante ter essa inclusão, tanto no cinema, porque teve um caso da Pri, né, que não sei como é que se diz, mas o sobrinho dela, eu acho, e ele disse que ficou muito feliz quando saiu o filme do Pantera Negra, né, por causa da representatividade, a maioria dos personagens eram negros, e ele ficou muito feliz com isso. Eu acho que essa representatividade tem que ser bem mais, tá? Porque a maioria dos filmes são só de pessoas brancas e tal. Eu acho que tem que ter essa representatividade sim para as novas, né, para as crianças, para elas se sentirem motivadas Se e inspirarem, no caso. se inspirarem nessas pessoas. E é isso que eu acho, cara. Eu acho que o mundo tem que mudar, porque o racismo não vai te levar a nada. E temos também muitos presidentes aí, né, que são racistas e tal, como a Pri já disse, do Trump, do Joe Biden, que ele é xenofóbico e tal. E é isso. E eu acho assim também, velho. Uma pessoa que ela sofre racismo, imagina os danos mentais que essa pessoa, tipo, pode tomar o trauma, entendeu? Igual, um jogador, ele sofrer racismo, se ele não tiver, tipo, a cabeça meio que forte, deve ter que passar por psiquiatra, essas coisas assim, que, tipo, ele pode pegar trauma de não conseguir mais entrar em campo, entende? Que meio que Uhum. tomar um trauma pode causar vários danos. Um trauma da torcida. Uhum. Eu vi que, tipo, eu vi um vídeo, não tem nada a ver com esporte, mas é bom comentar, que, tipo, uma menina que morava em um apartamento onde tinham muitas crianças brancas, ela foi brincar no parquinho. Só que as crianças brancas começaram a correr dela toda vez quando ela chegava para pedir para brincar. E aí a mãe dela, vendo isso, decidiu falar com a filha. Só que aí a filha começou a falar que ela gostava de brincar mais sozinha, que ela se sentiu ofendida e tal. E, cara, isso para muita gente é normal, porém não é, velho. Não é normal e não é legal que se faça isso. Ainda mais com crianças que são totalmente frágeis. Que não tem a cabeça formada ainda, totalmente formada. Sim, Pode causar vários traumas nessa criança aí. Sim, eu também queria falar, tipo, de dois casos que são os mais recentes, que é tipo o do Neymar, que ele sofreu racismo há alguns meses, sabe? Que um jogador xingou ele de negro e o juiz, ele expulsou o Neymar em vez do cara. O Neymar ficou bolado porque por causa que ele não queria racismo.
E o juiz não tirou, só tirou o Neymar de dentro do campo, só expulsou o Neymar. Mas, ô Becker, Oi. a Pri mesmo já falou que o Neymar já falou que ele não era negro. Aí, quando o cara fez esse negócio desse comentário, aí ele sofreu racismo, entendeu? Tá, cara, É, mas o importante é que, mano, mesmo assim, ele não pode ser negro, mas poderia ter acontecido com qualquer outro jogador lá, e ele não Uhum. quer que isso aconteça. sim, Então, eu acho essa visão da Pri, não querendo criticar nem nada, eu acho uma visão errada, tá ligado? Porque ele só quis, realmente, poderia ter sido com qualquer outro jogador, mano. E outro jogador verdade. poderia ter feito isso, mano. Eu acho que o Neymar não tá errado em ter feito isso. E é isso, mano. Não acho a visão da Priscila certa, mas Ô, cada um tem gente, sua também, opinião. sobre relação sobre os heróis, a gente falou do Pantera Negra, mas também tem um Super Choque, né, que marcou muita infância Da de gente que já criançada. é maior de idade. Marcou muita infância. O Super Choque era um herói negro e teve uma cena que ele tinha um amigo, esse amigo dele, o pai dele, do amigo dele, era racista. Só que ele enfrentou o racismo e foi cumprimentar o pai dele, entendeu? Sim. Eu achei legal Então, sobre o que o Yuri e o Nicolas falaram, né, velho? Das crianças da comunidade, sim, elas não têm muita saída. E elas sempre sonham em ser jogadores de futebol. E a única saída deles, infelizmente, é ser jogador de futebol ou até que rapper, né? ou tráfico. Só que, ou o tráfico, se eles não conseguirem nenhum desses dois. Porque no emprego é muito difícil, cara. Porque a sociedade é totalmente racista, velho, e não consegue aceitar isso. Então, foi isso, rapaziada. A gente vai deixar um vídeo aqui no final para vocês verem uns exemplos. Eu acho que eu vou deixar o vídeo do Daniel Alves para vocês, quando ele sofreu racismo, quando jogadores não, a torcida jogou bananas nele, aí ele pegou e comeu a banana. Acho que eu vou deixar esse vídeo aí no final do nosso podcast para mostrar para vocês que realmente ele se sentiu bem para baixo naquele jogo. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e é isso, velho. Obrigado aí por assistir nosso vídeo. Tomara que a gente tenha ido bem.